Queridos, a paz do Senhor, vamos ser breve aqui, porque esse tempo me parece que é mais curto. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 24 e vamos ler o versículo 67, tá? 6, 7. Diz assim: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Essa palavra ele amou, que está aqui na palavra de Deus, ela na verdade ela tem vários sentidos, né? Então, por exemplo, o primeiro sentido é afeto por, tá? Tanto no contexto sexual, afeto no contexto sexual, por no contexto sexual, como também em outros sentidos, como por exemplo, adorar, adorável, gostar, amante, amado e amigo, né? Então, assim, na verdade, essa palavra, ela engloba tudo que deve ter num relacionamento entre um homem e uma mulher, tá? Eu vou dizer, essa palavra aqui, ela não é só para pessoas casadas, na verdade, ela vai ser para todas as mulheres que ouviram isso aí do grupo, assim também como ela pode ser aplicada aos homens também, tá? Que isso seja uma coisa bem clara, tá? Mas o que é que acontece? Então, ela tem vários sentidos, né? Como eu já falei, de adorar, adorável, gostar, amante, amado, amigo, tudo, né? Que faz com que uma pessoa se sinta bem na presença de outra pessoa, não é? Porque, por exemplo, eu posso não amar na conotação sexual uma pessoa, tá? E posso ser amigo dessa pessoa, não é assim? Uma pessoa pode ser adorável para mim sem ser a minha esposa, mas também, né? A minha esposa tem que ser adorável para mim, a minha esposa tem que ser minha amiga, tem que ser minha amada e por aí vai, tá certo? Então, com relação a isso aqui, eu queria agora comentar alguns cuidados que a gente precisa ter para que a gente tenha realmente seja englobado por esse sentimento de amor, tá? Algumas coisas vai servir para casais, outras não, mas assim, aquelas também que não são casadas no futuro vai servir também, assim, eu acredito, tá? Primeira coisa aqui que eu queria comentar então é que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, tá? Tanto com as nossas palavras boas, no sentido positivo, como a gente precisa aprender a elogiar mais as pessoas, a gente precisa aprender a incentivar mais as pessoas, né? Palavras no sentido positivo, afirmativo. Olha, você vai conseguir, né? Você merece e você é uma pessoa boa, né? Porque é muito bom quando a gente está perto de pessoas que têm palavras positivas, né, que incentivam a gente. É muito ruim quando a gente tem um plano e pessoas próximas da gente, né, principalmente, agora eu vou falar para esposas mesmo, né, principalmente pessoas que dormem com a gente, às vezes nós temos a impressão que estão torcendo contra, não é? Como se fosse uma competitividade, né, algo competitivo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem que ter cuidado com as palavras, tá? Tanto em relação a tomar ação de começar a dizer palavras boas, como a gente precisa ter cuidado também com as palavras que não são boas, né? Aquelas palavras que agridem, que denigrem, né? De pessimismo, né? E às vezes de agressão também. Falamos palavras que magoam as pessoas. E depois que a gente magoa, tanto os maridos, né? Como também pessoas do nosso ciclo, ou seja, mães, amigos, né, amigas, irmãos, filhos, depois que a gente magoa, fica muito mais difícil de a gente restaurar. Então, uma coisa que é muito importante é que a gente realmente tenha esse cuidado, né, no que a gente vai falar ou no que não vai falar. Na verdade, eu costumo dizer assim, a gente precisa orar muito para Deus, para que Deus ensine a gente a hora de falar, mas também que Deus me ensine, né, começar por mim a hora de eu calar minha boca também e de eu ficar calado, tá certo? Então, esse é um primeiro cuidado que a gente precisa ter. O segundo cuidado que a gente precisa ter é cuidado com gestos, né? Às vezes nós falamos que nós amamos, mas nós não fazemos muitas coisas por aquela pessoa. E às vezes um pequeno gesto como, sei lá, fazer um prato de alguém, ou pelo menos perguntar se quer que esse prato seja feito, né? Se fosse aqui para homens, eu diria assim, puxar uma cadeira, abrir uma porta de um carro, pequenos gestos que não denegridem ninguém, né? Mesmo as mulheres mais feministas que tem, eu não acredito que ela veja problema em você abrir uma porta para alguém, né? Fazer um gesto de carinho, né? Cuidar da pessoa que a gente ama, quer que seja esposos ou maridos, né? Esposos ou maridos, quer seja amigo, quer seja
pai, mãe, filho, dá um abraço, um aperto de mão, né? Pequenos gestos que vão cativando a gente, que vão mostrando que nós somos ali pessoas adoradas, né? Então isso aqui é uma coisa muito importante também. Um certo cuidado também que a gente precisa ter é cuidado com a nossa vida sexual também, não é isso? Isso aí eu incluí aqui em gestos, né? Eu costumo dizer assim que sexo não é a coisa mais importante do casamento, porque o casamento depois a gente vê que tem várias outras coisas, mas na falta passa a ser 100% importante. Então é importante que a gente cuide dessa parte também, entender que os nossos, né, que os maridos têm desejos, assim como as esposas têm desejos também. E é claro que com a idade a gente vai diminuindo essa frequência, mas essa parte também é uma parte importante e que precisa ser cuidada na nossa vida, né? Ela é abençoada por Deus. Tem praticamente um livro da Bíblia, Cantares, que ele vai tratar muito dessa questão íntima entre o homem e a mulher, né? Esse livro ele trata, inclusive ele diz umas coisas assim que eu acho bem interessantes. Eu não vou dizer aqui, mas assim, se você tiver tempo, leia esse livro. E ele vai tratar muito dessa questão dessa intimidade do marido com a esposa, que sempre foi abençoado na palavra de Deus, né? Inclusive existia até regras. Por exemplo, se você se casasse, você ia passar 1 ano sem ir para a guerra, e vai dizer assim, para poder fazer a felicidade da sua mulher, né? O termo, inclusive, é um termo bem próximo disso aqui que eu estou falando. Então, claro que com a idade, né, vai diminuindo, às vezes não só com a idade, mas vai aparecendo alguns problemas circunstanciais que vão dando um certo, não vou chamar esfriamento, mas que um lado ou outro pode ficar um pouquinho mais apático e a gente precisa aceitar, entender isso, mas isso é uma área que a gente precisa cuidar bem também, porque embora, como eu disse, depois a gente vai ver que isso não é 100%, que vai sendo substituído aquela paixão mais avassaladora por um amor mais sereno, porém muito mais forte, né? Muito mais rígido, muito mais firme, né? Até às vezes, mas ainda assim é importante, tá? Essa troca de carinho, né? Que pode haver, ok? Mas eu não estou falando também agora só em sexo, mas eu estou falando em carinhos também, né? Uma coçada na cabeça, sei lá, pegar a mão, uma troca de carinhos, ela é sempre importante também que haja no casal, né? Para que realmente o casal se sinta amado, né? Que o casal, que os dois lados se sintam amados, se sintam felizes, como também é importante quando uma mãe ou um pai recebe um abraço de um filho também, né? A gente fala muito em casais, mas assim, qual foi a última vez que a gente abraçou os nossos pais, né? Ou a mãe, qual foi a última vez que uma mãe aqui realmente abraçou o filho, né? Abraçou bem o filho mesmo, disse eu te amo, meu filho. Um filho disse eu te amo, mamãe, né? Então, assim, são coisas que a gente acha que são pequenas, mas que vão construindo e vão dando mais força à nossa relação. E, às vezes, as pessoas que nós amamos, elas realmente sentem falta desse tipo de coisa, né? Outro cuidado também que a Bíblia, inclusive, ela trata é com a aparência, né? Claro que a gente aqui não vai ir ao extremo de dizer assim que a aparência é tudo. Não, né? Até porque a gente sabe que a gente vai envelhecendo, né? Vai perdendo cabelo. Se vocês pegarem minha foto de algum tempo atrás, eu tinha muito mais cabelo do que esse que eu tenho. E a gente vai perdendo cabelo, vai ficando com cabelo branco. Às vezes as esposas que eram magrinhas, elas vão ficando mais gordinhas. Os homens também vão ficando com um pouquinho mais de barriga, mas a gente precisa entender que isso é normal, que vem com a idade, né? Nós não buscamos isso, nós buscamos companheirismo. Se fosse só baseado em aparência, eu acredito que esses artistas de cinema, nenhum acabava o casamento, né? E eles são os que mais acabam, né? E o casamento deles é muito... Se tem uma coisa que tem muito nesses casamentos, é a beleza das pessoas, glamour e dinheiro, né? Mas não são pessoas que são felizes em seu casamento, por quê? Porque nós procuramos uma coisa muito mais do que isso, né? Nós procuramos amizade, nós procuramos companheirismo, né? Nós procuramos várias outras coisas que nos realizam muito mais do que esse tipo de coisa. E também, né, para aqueles que não são casados, essas coisas nos realizam também como amigos, né? Você tem uma amiga que você possa confiar, um amigo que você possa confiar também, isso é algo extremamente
importante, né? E que vai indo dentro daquela questão de palavras, de gestos, né? Nesse caso aí, não tanto de aparência, mas ainda assim nós precisamos ter um certo cuidado com isso, né? Ela não precisa ser a coisa mais importante, mas ela tem que ter um mínimo de cuidado. Nessa época eu estou trabalhando metade na receita e metade em casa. Mas quando eu estou trabalhando em casa, eu boto um tênis, boto pelo menos uma bermuda alinhadazinha, uma camisa de manga comprida e vou trabalhar. Porque assim, a gente não pode se acostumar, porque está em casa e no primeiro dia ainda troca de roupa, no segundo dia já não troca mais, no terceiro dia passa o dia todo com aquela mesma roupa que a gente passou. É claro que o marido, a esposa não vai deixar de gostar só por causa disso. Mas é algo que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Tomar banho, ficar cheiroso, né? Se preparar, né? Eu vou usar até um termo assim agora para os casais, né? Tentar ficar um pouco mais desejável, né? Para o nosso cônjuge. Isso aí é algo de extrema importância também, né? Como eu já falei, né? Deus, ele fala muito da beleza das mulheres, né? Eu acho que tem versículo aqui que compara mulheres com gazelas, né? Se eu não me engano, tem versículos que para a gente seria pejorativo, né? Até porque o árabe ele compara mulheres às vezes com galinhas, né? Mas para a gente entender que as galinhas são muito bonitas para ele, é uma coisa extremamente preciosa para eles, né? E eu estou falando aqui na beleza também. Então, assim, é importante. Claro que o relacionamento de um casal não pode girar em torno disso, mas também a gente não pode aproveitar essa crise aí do Covid para ficar relaxado, né? Passar o dia todinho com a mesma roupa, não colocar um perfume, não se arrumar, né? Não se aprontar, tá certo? Outra coisa também que eu acho importante é quando a gente começa a pensar nas mínimas coisas, tá? Dos nossos relacionamentos, né? Que nos vai fazer que nós sejamos realmente pessoas agradáveis, né? E aí, como eu estou falando para a mulher, aquelas mulheres que a Bíblia chama de mulheres que são extraordinárias, né? Mulheres que são formosas diante de Deus, né? Outra coisa que a gente também pode começar a pensar, né? É que talvez essa questão do Covid, a gente está caindo muito na mesmice de não sair mais de casa. Isso pode trazer um certo tédio, tanto na vida da gente, e agora estou dizendo de quem é casado, como quem não é casado, e que a gente pode tentar quebrar isso. Então, não custa nada um dia da semana, ou um dia do mês, vai e tenta pedir uma pizza. Ah, mas está caro, então não tem problema, faz um jantar diferente, né? Olha, vamos fazer um jantar diferente, vamos arrumar aqui a mesa diferente, né? Vamos aproveitar que está todo mundo em casa, então vamos fazer aqui, vamos ver isso como uma oportunidade de jantar todo mundo junto, de almoçar todo mundo junto, vamos fazer um jantarzinho aqui mais especial. Então há essa possibilidade de nós quebrarmos realmente essa mesmice, né? E trazer um novo que pode ser simples, né? A gente pode, por exemplo, eu sei que ninguém está podendo sair, mas pode tentar rodear o quarteirão de mão dada com a esposa, né? A esposa e marido, ou você mesmo, se que não é casada, tentar rodear o quarteirão, mas faça algo diferente, porque realmente é possível fazer algo diferente, tá? Outras coisas que a gente pode fazer também nessa questão dessa pandemia, né? E que muitos já estão fazendo, é se aproximar mais por telefone, né? Às vezes faz tempo que a gente não liga para os nossos entes queridos, que nós não somos agradáveis aos nossos entes queridos, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que como cristão, nós precisamos ser agradáveis, né? Nossas palavras, elas têm que ser temperadas com sal, né? Ou seja, ela tem que ser agradável para as pessoas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a intimidade, né? Tanto com os nossos amigos, como com os nossos cônjuges, ele faz com que a gente, eu vou dizer assim, relaxe, que a gente comece a nos tornar pessoas grossas, né? Pessoas que não querem ouvir, mas que querem falar tudo, né? Falamos o que queremos, mas não queremos ouvir o que os outros querem dizer, ok? No mais, quando a gente vai ver aqui o casamento de Isaac e de Rebeca, a gente vai ver que ele foi um casamento duradouro, né? Foi um bom casamento. Foi um bom relacionamento que ele teve, né?
E a gente precisa se esforçar para que nós tenhamos bons relacionamentos também, tá? Estou falando de novo, não só com o marido, mas também com as pessoas ao nosso redor. Amém? O que fazer para isso? Pedir sabedoria a Deus, né? Pedir autocontrole para Deus. Às vezes abrir o coração, às vezes se reconhecer. Senhor, olha, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho sido às vezes um pouco mais grossa, ou então eu sou muito retraído, então eu sou uma pessoa que eu não gosto de ouvir o que os outros têm, mas eu gosto de falar, não sei. Mas se a gente já começar reconhecendo aquilo que nós precisamos diante do nosso Deus, pedindo orações nesse sentido, a nossa vida ela vai mudar. Amém? Eu tenho certeza disso. Porque o primeiro passo para que a gente mude é a gente querer mudar. É reconhecer que tem coisas erradas na vida da gente e a gente começar a ir atrás, né? Começar a buscar essa mudança, começar a reconhecer que tem coisas que precisam ser alteradas. No mais, peça sabedoria para Deus, procure sabedoria na Bíblia. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu queria dizer que eu admiro muito as mulheres da igreja. Admiro muito. Porque eu reconheço que muitas de vocês têm assumido o papel de sacerdote nos seus lares. E isso para mim é fantástico, porque a igreja precisa do auxílio, precisa da intervenção de vocês, né? E precisa do esforço de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem em paz em nome de Jesus.